E amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, amém? Deus continue falando com você rica, poderosa e abundantemente. É o desejo do meu coração que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sobre a sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, amém? Quero aqui, antes de mais nada, deixar o meu abraço, o meu forte abraço mesmo, a pessoas que têm feito diferença nessa terra, e são muitas pessoas, mas eu quero lembrar de algumas, né? Pastor Carlos, homem de Deus, homem amado do Senhor Jesus, que tem honrado o nome do Senhor em todos os dias da sua vida. Forte abraço também para o pastor Rogério, lá de Jundiaí, São Paulo, homem de Deus, homem que tem um coração na obra missionária. A Bárbara, aí de Belo Horizonte. Deus continue abençoando a sua vida, querida. Um abraço também, pastor Zé Maurício, lá do Rio. Homem de Deus, fica firme. Pastor Lamartine Pozella, grande mestre, homem apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Bom, toda a igreja metodista de São João del Rei, minha família, meu povo, caminhando aqui um pouco ofegante, mas vamos lá. Hoje não vai ter louvor não, tá, gente? Hoje vai ser uma conversa aqui pra gente poder falar sobre um assunto que é muito importante, um assunto que Deus ministrou no meu coração muito fortemente semana passada. Desde a segunda-feira da semana passada, Deus já estava falando comigo sobre esse assunto. Culminou com o dia 30 à noite, né? Muita gente sabe que eu moro aqui num sítio, né? Tô aqui perto de casa, fazendo uma caminhada agora pela manhã cedo. Mas culminou quando no dia 30 à noite eu saí, esqueci o portão aberto, fui fechar o portão e aí eu me dei conta daquilo que Deus estava ministrando comigo, ao meu coração, a semana toda, sobre batalha espiritual. Então já deixo eu avisar para você que não gosta do assunto, para você que não acredita no assunto batalha espiritual, então você tem a liberdade de, a partir de agora, sair desse vídeo, porque de fato eu vou abordar esse tema batalha espiritual, e esse tema de fato não é para todo mundo, é um tema mais do que complicado de entender. Algumas pessoas não creem, algumas pessoas não acreditam, não enxergam dessa mesma forma. Então, meu querido, você que não acredita, que não crê, que não gosta, você tem a liberdade agora de desligar esse vídeo, de ir para outros vídeos aí do canal da Igreja Metodista em São João del Rei, porque nós vamos falar sobre este assunto. Então, quinta-feira, dia 30, à noite, lá pelas 10h da noite, lá fui eu fechar o portão e eu me dei conta desse assunto, porque eu moro num lugar, vocês vão perceber aqui, ó, um lugar bem alto. Lá atrás a gente consegue enxergar um pedaço da cidade, lá atrás a gente consegue ver Santa Cruz de Minas, uma parte do Pio 12, um pedacinho do Bom Pastor, do Lombão, do centro da cidade, do Senhor dos Montes, do Bonfim, da Vila Brasil. Então daqui eu consigo avistar muitos lugares, muito alto até. E eu consigo ouvir também nitidamente o que se passa em parte da cidade por conta disso. E nessa noite eu escutei os tambores
a pleno vapor, irmãos e irmãs. Os tambores, os atabaques, da macumba, da umbanda, do candomblé, estavam a todo vapor, estavam tocando assim, festivamente, fortemente, e era em vários lugares, Na verdade, desde que nós nos mudamos para cá, isso tem mais de um ano, foi a primeira vez que eu ouvi com essa intensidade toda. E aí eu me dei conta da data, a data foi no dia, vou dar uma sentadinha aqui, a data do dia 30 para o dia 1º. E aí essa data é uma data muito importante, meus irmãos, uma data, nós estamos aqui no hemisfério sul, no outono, entrando para o inverno, mas no hemisfério norte, primavera para o verão, então o equinócio da primavera acontecendo no hemisfério norte. E eu me dei conta de que no hemisfério norte agora, em várias regiões do hemisfério norte, estão acontecendo rituais de celebração da colheita. Em Israel também isso acontece agora, as cerimônias da colheita. E aí, em vários lugares, essa cerimônia, a cerimônia da colheita, da fertilidade, é comemorada há 2, 3 mil anos de uma forma assim desconhecida para a gente, de uma forma que é diferente para nós até. Como por exemplo dos povos celtas, das civilizações cujo povo celta deu origem. E aí nós temos, por exemplo, aquela região lá da Escócia, da Irlanda, do norte da Inglaterra, onde este povo deu origem, por exemplo, ao que nós conhecemos hoje como o movimento Wicca, que é o movimento das bruxas. E neste lugar eles comemoram o 1º de maio. Você que comemorou o 1º de maio, Dia do Trabalho, mas anterior a essa comemoração do Dia do Trabalho, nós temos o 1º de maio, nesses lugares, onde é comemorado o Festival da Fertilidade, que é o Festival da Colheita, onde são feitas invocações de demônios, de espíritos malignos, para que esses possam abençoar no passado, abençoar a colheita, dar prosperidade para a colheita. Eles acreditavam dessa forma, inclusive lá naquela região ali, né, dos povos celtas, eles cultuam o deus do fogo, o deus Beltane, em comunhão com uma deusa feminina, e nós temos alguns nomes de algumas deusas femininas, onde, segundo a cultura deles, esses deuses vêm à Terra para ter uma relação sexual, e o resultado dessa relação sexual seria a bênção, né, sobre estes povos, a bênção sobre a terra. E aí são realizadas cerimônias com orgias sexuais, em alguns casos com sacrifícios de sangue, animais sendo sacrificados. E no passado, hoje eu não sei, agora essa informação eu não tenho, no passado eram realizados inclusive sacrifícios de virgens e crianças. Mas que catso de implicação isso pode ter para os nossos dias hoje? Antes de continuar, porque nós estamos falando de batalha espiritual, eu quero ler alguns textos para você aqui da Palavra de Deus. Abram para mim aí Atos, capítulo de número 16. Atos 16, de 16 a 18. Atos 16, versos 16 a 18 diz assim: E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores.
seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui já no Novo Testamento, logo após Jesus ter dado início à igreja dele, e a igreja que eu falo não é igreja de concreto, tijolo, mas a igreja pessoa, Paulo se vê na necessidade de repreender um espírito maligno e o expulsar da vida de uma pessoa. Então, se você não acredita em espíritos malignos, saiba que lá, já desde o Antigo Testamento, Deus já dava ordens, já avisava para que o ser humano não se envolvesse com demônios e espíritos malignos. Uma pessoa só pode ser amaldiçoada, só pode ter o seu corpo possuído, só pode perder a razão dos seus sentidos se ela permitir que demônios, que espíritos malignos possam fazê-lo. E neste momento da história, esta mulher, uma adivinhadora, que tinha alguns senhores que mandavam sobre ela, ela dava lucro para esses homens, fazendo adivinhações, e ela começou a andar atrás de Paulo para poder atrapalhar o ministério, confundir as pessoas. E aí Paulo, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, ele expulsou aquele demônio. E a Bíblia me ensina que com a autoridade do nome de Jesus, nenhum espírito maligno pode prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Existem outros textos da palavra de Deus, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8, fala assim: acaso não sabeis que o diabo, que Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor? Deixa eu mostrar aqui o Jorge que está comigo aqui. Anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a Bíblia deixa bem claro, olha, Satanás, ele não dorme. Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para nos atrapalhar, para nos prejudicar. Desde que o mundo é mundo, desde que Satanás foi expulso da presença de Deus, leia lá Ezequiel capítulo de número 28, para você entender quem era Satanás e que ele foi expulso da presença de Deus. Desde que isso aconteceu, Satanás ele busca uma maneira de tentar quebrar a ordem natural das coisas, a ordem que Deus estabeleceu. E uma das coisas que Deus estabeleceu é o patriarcado soberano de Deus. Sim, amados e amadas, Deus é quem estabeleceu o patriarcado celestial. Ele é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, e nós somos seus filhos. E como Pai, Ele exige que nós tenha atitude de filho e o reconheça como Pai. Bom, Satanás não cumpriu isso. Quando Lúcifer, na presença dele, enquanto anjo de luz, ele tentou subverter essa ordem e tentou usurpar de Deus, usurpar do Criador, a ordem natural do patriarcado, a ordem natural das coisas que Deus havia estabelecido. Bom, quando ele consegue plantar no coração da mulher e do homem a desobediência, porque o pecado não foi comer, não foi experimentar o fruto, mas foi desobedecer. Então você que, o pecado foi comer a maçã. Primeiro que não era maçã, tá? Era um fruto que não poderia ser comido, porque se eles comessem um fruto na desobediência, eles teriam a vida eterna na desobediência, no pecado, não é? Então Deus foi lá e falou: olha, daqui isso vocês não podem fazer, mesmo porque nós já entendemos a presciência de Deus. Então eles desobedeceram a Deus. E aí, então Satanás, ele sempre quer quebrar essa ordem vigente. Satanás, ele quer subverter a estrutura de poder que Deus estabelece. Deus
estabelece uma hierarquia, gente. Sabia que existe uma hierarquia? Já existia antes mesmo de um mundo ser mundo, do universo ser universo, uma hierarquia estabelecida. Deus é quem estabelece essa hierarquia. E você observa que quando não há hierarquia, quando há uma ruptura de uma hierarquia, as coisas não funcionam. Por que é que as Forças Armadas subsistem até hoje? O modelo de Forças Armadas é milenar, gente. Remonta lá do Antigo Testamento, do povo de Deus, das primeiras civilizações que tiveram contato com o povo de Deus, 6.000 anos, 5.000 anos atrás, e é uma das poucas instituições que ainda permanece, que ainda funciona. Você sabe por que funciona? Porque há uma hierarquia, porque há uma estrutura hierárquica que faz com que essa instituição funcione. Talvez você possa discordar da estrutura hierárquica das Forças Armadas, mas você precisa reconhecer que ela funciona por conta disso, por conta da sua hierarquia. E aí Satanás ele quer subverter essa estrutura hierárquica desde a criação de todas as coisas, porque ele tentou subverter lá na presença de Deus e não deu certo. E agora, enquanto filhos que somos, ele tenta tocar em nós, porque em Deus ele não tem poder para tocar. Em Deus ele não tem essa autoridade, esse poder para tocar, porque Deus é Deus. Bom, eu disse para vocês sobre o dia 30, o dia 1º, para nós aqui comemoração do Dia dos Trabalhadores, e foi feriado na sexta-feira, não é? Dia 1º. Mas nesse exato instante, meus irmãos, no dia 1º, do dia 30 para o dia 1º, estavam sendo feitas, não somente em São João del Rei, eu cito São João del Rei porque é a minha cidade, e porque também São João del Rei é uma cidade conhecida como cidade-governo. No reino espiritual, São João del Rei tem um papel de destaque no que diz respeito à batalha espiritual. Então é uma cidade-governo, é uma cidade onde coisas primeiro acontecem aqui, coisas primeiro são feitas aqui para depois chegar em Belo Horizonte e depois em Brasília e para o Brasil. E aí esses atabaques sendo suados, e eu podia também ouvir cambonas, que são aquelas pessoas que recebem dentro da cerimônia, recebem os espíritos malignos. Eu podia ouvir daqui mais de uma pessoa, mais de um cambona gritar recebendo esses demônios. Neste momento, gente, neste exato instante em que estavam sendo feitas essas cerimônias, não só em São João del Rei, mas no Brasil e no mundo, e principalmente no hemisfério norte, nesses lugares onde são feitas essas cerimônias, é como se abrissem portais espirituais para que esses demônios pudessem ali, e a partir dali, saírem para amaldiçoar um determinado território. Então eu de fato fiquei ali assustado, meu Deus, eu tinha me esquecido, e naquela hora eu comecei a orar, interceder e clamar, e quanto mais eu orava, gente, quanto mais eu orava, mais o barulho aumentava, o barulho ficava maior, os atabaques começavam a soar com mais força, com mais poder, sabe? Eles cantavam com mais vontade, porque eu percebi que naquela hora começou uma batalha espiritual. E detalhe, meus irmãos, nessa mesma hora, pastores em outros lugares, de outros lugares do Brasil, tiveram o mesmo discernimento com relação a São João del Rei. Eles viram a mesma coisa. Inclusive, alguns deles já entraram em contato conosco aqui falando, ora aí, ora porque alguma coisa está acontecendo em São João del Rei. Você sabe por que isso foi feito? Essa invocação toda, nesse ritual. O dia 1º de maio, no hemisfério norte, equivale aqui no hemisfério sul ao dia 31 de outubro. Sabe o que se comemora no dia 31 de outubro? Sabe o que os pagãos do mundo, o que os feiticeiros comemoram no dia 31 de outubro, no dia 1º de maio? O dia das bruxas.
você pode não acreditar nas bruxas, você pode não acreditar no poder e na autoridade que esse povo possui, que essas mulheres possuem, mas é real, verdadeiro. Tanto é real e verdadeiro, meus irmãos, minhas irmãs, que se você observar, eu quero te fazer uma pergunta: por que que tantas pessoas com prestígio, com autoridade no mundo, como presidentes, deputados, senadores, congressistas ao redor do mundo, primeiros ministros, pessoas importantes na sociedade, cantores, artistas, personalidades do esporte, por que é que essas pessoas se envolvem nesse universo da feitiçaria? Pesquise agora, assim que terminar o vídeo, um nome chamado Marina Abramović. Marina Abramović é uma mulher lá nos Estados Unidos, é uma artista, ela é reconhecida como artista performática desde os anos 70. E pasmem, sabe qual o tema da arte dela? São dois os temas da arte dela: canibalismo e pedofilia. Vou repetir. Essa mulher, essa artista, que tem um montão de seguidores, atores de Hollywood, atores consagrados, cantores consagrados, artistas do showbiz, personalidades políticas do mais alto grau, convidam essa mulher para que ela possa, de alguma forma, apresentar essa pseudo-arte. Canibalismo e pedofilia. E tem um montão de gente seguindo essa mulher. Se é uma mentira tudo isso, agora eu quero questionar você que talvez está pensando aí: ih, o Ronaldo ficou doido. Isso não existe não. Se é uma loucura da minha parte, e se é uma loucura da parte de outros homens de Deus, de outros estudiosos da palavra, pessoas que militam na área de batalha espiritual, por que é que essa gente tão poderosa está envolvida com tudo isso, meus irmãos? A estrutura de poder que Satanás tentou quebrar na presença de Deus, ele não conseguiu, não deu certo. E quando ele foi lançado aqui nesse lugar, nessa terra, e quando ele conseguiu corromper o coração do primeiro homem, conseguiu corromper o coração do primeiro filho de Deus aqui na terra, porque Jesus é o primogênito, mas o Adão, o primeiro homem, ele começa a quebrar a estrutura, e a gente percebe que nos últimos dias, estamos aproximando dos últimos dias, do tempo que se chama período do fim, onde as coisas serão restabelecidas, onde Satanás vai ser de fato aprisionado e lançado no lago que arde como fogo e enxofre. A gente percebe do plano de Satanás para tentar levar o maior número de pessoas, e ele precisa quebrar estruturas, e ele precisa inverter as estruturas. E a nossa estrutura de poder está prestes a ruir. Perceba, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo, desde que o nosso presidente da República assumiu a presidência, nunca houve uma semana de descanso. Desde janeiro do ano passado, você percebe que há uma confusão atrás da outra, mês após mês, os poderes se digladiando entre si contra o governo. Meus irmãos, eu quero insistir aqui nesse assunto. Nós precisamos interceder pelo nosso governo, porque não é interessante para nós que esse governo caia e suba outro governo, meu irmão. Percebe que se essa estrutura de poder for corrompida e desabar, junto dessa estrutura, toda a nação brasileira também cai, toda a nação brasileira também perde, perece. Satanás é especialista em tentar quebrar as estruturas de poder. E naquele momento em que eu estava ouvindo e eu comecei a orar e clamar ao Senhor, Deus começou a ministrar o meu coração sobre todas essas coisas. E Deus falava: ora, clama, interceda, ore pela nação, ore pela cidade de São João del Rei, ore pelo estado de Minas Gerais. Porque quando nós oramos, você está orando pelo fulano de tal. Não, eu estou orando pela estrutura de poder que Deus permitiu que chegasse lá. A Bíblia fala que Deus é quem remove reis e estabelece reis. Não foi somente pelo meu voto, o seu voto, o voto
de X pessoas no Brasil, que essas pessoas estão no poder. Não, meus irmãos, amados do Senhor, foi porque Deus permitiu. Quero aqui ler para você um outro texto, agora no Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, de 9 a 12. Deus falando assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus falou com o povo: olha, vocês vão possuir uma terra, mas quando vocês chegarem lá, existe uma série de costumes, uma série de coisas que aquele povo faz que eu não quero que vocês façam. Consultar mortos, que é passar o filho pelo fogo. Era comum alguns povos da época sacrificar os seus filhos aos demônios, e isso hoje tem voltado, meus irmãos. Se vocês soubessem o que está acontecendo no Brasil, se vocês soubessem o que está acontecendo na cidade de São João del Rei com relação a esse tipo de evento, você ficaria de cabelo em pé. Mesmo que você não acredite, esse povo está fazendo isso. As pessoas que não querem compromisso com Deus estão se lançando cada vez mais forte, mais intensamente a esse tipo de prática. Estão de verdade, de fato, fazendo aquilo que Deus condenou o povo. Olha, vocês vão para lá, mas vocês não podem fazer isso, porque isso é abominação. Isso vai corromper a mente, o coração, a alma de vocês, o espírito de vocês. E por conta disso, Deus deixava bem claro: se isso acontecer, eu vou reprovar vocês. Então, amados e amadas do Senhor, preste bastante atenção neste momento da história em que estamos vivendo. Há uma batalha espiritual cada vez maior e se intensificando para ganhar a sua vida, para tirar o seu foco, para que você, ao invés de ser um intercessor, ao invés de buscar a Deus em favor da nação brasileira, em favor da igreja perseguida pelo mundo, em favor das pessoas, você comece a acusar, você comece a brigar, você comece a quebrar a estrutura de poder, por exemplo, de dentro da igreja. Você começa a olhar para aquele irmão, para aquela irmã que pensa diferente de você, e você desejar o mal para aquela pessoa. Semana passada eu vi com os meus próprios olhos uma pessoa que botou o dedo na cara do pastor e falou assim: estou saindo da igreja porque você está orando por este presidente mau. E ela saiu da igreja mesmo, foi embora. Meu Deus, ela não aprendeu nada, que é obrigação minha enquanto crente batalhar nas regiões espirituais. A Bíblia fala que eu tenho que orar por todos, meu irmão, minha irmã. Lê lá no Evangelho de Mateus, lá Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro, que é fácil orar pelos meus amigos, né? É fácil orar por quem eu amo, orar pela minha esposa, orar pelos meus filhos, é fácil, pelos meus irmãos, é simples. Mas Jesus fala assim: vocês precisam amar e orar por aqueles que vos perseguem. Orar e amar por aqueles que te desejam mal. Quanto mais as pessoas que estão sobre a gente presidindo, orar pelo meu pastor, eu preciso orar por ele, eu faço isso todos os dias. Orar pelo meu prefeito, mas o meu prefeito não interessa. Deus deixa bem claro aqui que há uma batalha espiritual grande, se intensificando. Gente, esse povo não está brincando, esse povo não está com brincadeira de criança. Isso é uma coisinha simples, vou só bater uma tabaque ali. Gente, preste atenção. Como a gente mora aqui, né, na zona rural, e a gente sempre se depara, de vez em quando, a gente sempre encontra, por exemplo, trabalho de macumba aqui, em algum lugar aqui da região. Você sabia disso? Sabia que os espíritos, isso não é novo, né? Isso não é criação aqui do Brasil, mas que existem demônios que se manifestam na natureza.
Tanto é que os disparos são feitos na cachoeira, são feitos embaixo de árvore, são feitos nas matas, nas florestas. Porque há demônios que só se manifestam dessa forma. E lá no hemisfério norte, nesta festa, essa festa que eles comemoram do dia 1º, que se chama Beltane. Pesquisa aí no YouTube, pesquisa aí no Google, Beltane. O que é Beltane? Beltane é essa festa que eles invocam esses demônios, esses espíritos da natureza, para que estes demônios, esses espíritos, possam, de uma maneira forte, intensa, venha interferir nas decisões dos governos. Antes era não só para trazer, né, entre aspas, a fertilidade da terra, mas para interferir no governo dos chefes de aldeia, daqueles que eram responsáveis pelas suas aldeias, pelas suas vilas. Mas agora o negócio está sendo feito para tomar cidades, estados e países. Quantos presidentes da República estão envolvidos com tudo isso hoje? São vários. Chefes de Estado são vários. Chefes de Estados americanos são vários. Gente, não é hora mais de brincar, não é hora mais de brincadeira. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Leia lá Efésios 6, 12, que fala que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados, potestades e dominadores das regiões celestiais. Meus irmãos, se vocês pudessem enxergar com seus olhos aí o que está acontecendo agora sobre essa cidade de São João del Rei, a batalha espiritual que está se travando, meus irmãos. A batalha espiritual que está se travando sobre o Brasil, sobre o mundo, para o controle total mesmo. O anticristo ele só pode, de fato, aparecer e se estabelecer de vez se o sistema dele estiver todo montado, se houver uma estrutura de poder para dar sustentação para ele. Você sabia disso? O anticristo, que é o enviado do próprio Satanás, que tem o próprio espírito de Satanás, ele não pode fazer nada, ocupar nenhum cargo, se não houver uma estrutura por detrás dele. Você já percebeu? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você acha que o Brasil, ou você acha que as nações da América do Sul, da África, são de fato nações soberanas? São nações livres e soberanas? Talvez você possa pensar, claro, nós decidimos, a nação decide por si só, a nação decide os seus programas políticos, sociais, o seu programa de defesa, a nação é quem decide. Eu vou te dar uma notícia que vai te desagradar. Infelizmente, todas as nações abaixo da linha do Equador, do hemisfério sul, estão sujeitas, submissas ao que acontece no hemisfério norte. Você sabia disso? Você sabia que nações como Inglaterra, nações como França, como Alemanha e agora os Estados Unidos são nações que sempre tiveram autoridade, proeminência sobre todos os povos da terra. E são eles quem promove as guerras, são eles quem promove os conflitos, são nações como essa, não só essas 4 que eu citei para vocês, mas para vocês terem um exemplo, para vocês pensarem aí, que esse povo, dominado por espíritos malignos, demônios que querem quebrar a estrutura patriarcal do Todo-Poderoso, quebrar a estrutura espiritual vigente, esse povo governa o mundo, gente. Esse povo que da Leimar fundaram as suas colônias, exerceram autoridade em maior parte do planeta, eles continuam mandando. Continuam mandando, meus irmãos. Vocês sabiam que a realeza inglesa, por exemplo, a senhora rainha da Inglaterra, a senhora Elizabeth, né? Rainha da Inglaterra, é uma mulher que foi iniciada nas práticas ocultas desde a sua juventude. Havia um vídeo no YouTube da época, quando ela era uma jovem ainda e tinha acabado de assumir o trono da Inglaterra, ela sendo introduzida numa cerimônia onde somente havia homens, os druidas, os bruxos, onde ela estava sendo introduzida dentro de um ritual de magia negra. Eles retiraram esse vídeo. Dentro de um ritual de magia negra.
Você acha que uma pessoa dessa deseja o que para você, querido? É a manutenção do poder dela, é a manutenção do poder da sua monarquia, do seu país, em detrimento a tudo aquilo que a gente possa pensar enquanto coisas que Deus deseja para a gente. Não é brincadeira não, meu irmão, minha irmã. Não é brincadeira. Esse 1º de maio de 2020, de fato, foi um dia em que Deus me chamou a atenção para que a gente tenha agora que intensificar mesmo as nossas orações, o nosso clamor. Mesmo você não crendo, não aceitando, na batalha espiritual ela está acirrada, se estabelecendo cada vez mais. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu me lembro de uma pessoa em que levava a vida dela de uma forma, e um dia Deus tocou no meu coração e eu falei, olha, você precisa ler esse livro. Eu sei que talvez você nunca tenha lido um livro sobre batalha espiritual, mas você precisa entender sobre isso. Deus falou no meu coração, eu ministrei e mandei o livro para ela ler, né? Assim, eu não sei se eu emprestei o livro ou se eu falei do livro e ela baixou da internet, alguma coisa assim. Eu só sei que ela leu o livro numa sentada, ela sentou e leu o livro. E coincidiu que ela estava para viajar e ela viajou, foi para outra cidade. E Deus começou a ministrar na vida dela parte das coisas que ela tinha lido no livro. A partir daquele dia, nunca mais a vida dela foi a mesma. Quero te dizer que mesmo que você não crê na batalha espiritual, mesmo que você não aceite sobre batalha espiritual, você está dentro dela. Satanás ele tem uma estratégia de quebrar o patriarcado do Deus Todo-Poderoso. Quando movimentos, como por exemplo o movimento feminista, sai gritando por aí que não a estrutura tradicional judaico-cristã, não a estrutura familiar vigente, pai, mãe, filhos. Quando elas fazem isso, elas estão cumprindo uma agenda ipsiliteris de Satanás, querendo anular aquela estrutura que Deus estabeleceu para que todas as coisas pudessem acontecer. Deus não estabeleceu, por exemplo, o homem como o maior de todos e todos têm que ser sujeitos a ele. Não! Deus estabeleceu uma estrutura hierárquica do patriarcado para que eu e você possa entender quem é Deus e reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que um dia nós vamos dar conta de todas as coisas a Ele. Que um dia nós estaremos perante o tribunal de Deus, aqueles a quem não obedecer a Deus estarão sujeitos a esse tribunal. Porque haverá um dia em que não haverá mais pai, mãe, filho e filha, todos se reconhecerão, mas todos serão governantes, governadores com Deus, com o Pai. Mas até lá a gente precisa entender que a gente precisa manter o nosso coração diante de Deus. Que essa estrutura de poder que Satanás tenta administrar desde a criação de todas as coisas está com os dias contados. Leia na sua casa Deuteronômio 18, 9 a 12. Leia na sua casa Atos 16, 16 a 18. Leia na sua casa 1 Pedro 5, 8. Leia na sua casa Efésios capítulo 6, verso número 12. São textos que vão falar sobre batalha espiritual. São textos que vão falar que nós vivemos num mundo em que primeiro as coisas acontecem no espiritual para depois no mundo físico. Vocês sabiam que tudo que sucede no mundo físico, primeiro eles acontecem no mundo espiritual? E há duas situações distintas. Quando Deus, o próprio Deus, determina, as coisas já saem como de fato elas serão. Quando Deus dá os decretos, as ordens dele, Deus já dá os decretos e as ordens e as coisas já começam a acontecer. E não tem como parar. Quando Satanás e seus demônios, seus anjos, eles também planejam para o ser humano, aí há necessidade de que haja um cenário apropriado para que as coisas deles aconteçam. Porque eles não são onipotentes, eles não são oniscientes e eles não são onipresentes. Eles não têm os atributos de Deus. Então eles precisam de situações
de condicionadores para que as coisas, os planos deles aconteçam. E quando existe uma população, existem pessoas que propiciam tudo isso acontecer, aí sim as coisas acontecem. Aí sim as coisas vão de fato acontecer. Nós nunca seremos como antes, amados. A igreja do Senhor Jesus, aliás, o mundo inteiro, não só a igreja, nunca mais será a mesma. Nós aqui na cidade, nós temos que sair agora com máscaras. Agora é decreto mesmo. Quem for pego não usando máscara, pelo menos até agora, receberá reprimenda, receberá multa. E assim em vários lugares do mundo. A sua liberdade, ela foi limitada. E ela será ainda mais limitada. Nós estamos no meio de um experimento social, onde esses governantes do mundo estão ali agora se deleitando daquilo que eles planejaram. Estou dizendo sim que o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, não é um acontecimento do acaso, mas é algo planejado, tá? Isso não acontece por acaso. Né? Perceba que as grandes epidemias, você já viu que de 100 em 100 anos acontece algo parecido? 1720 aconteceu a grande praga de Marseille na França. 1820 nós tivemos a grande praga da Europa, a peste negra. Em 1920 nós tivemos a gripe espanhola, culminando ali no final da Segunda Guerra Mundial. Muita gente morreu por conta disso. E agora, em 2020, um coronavírus. Gente, você acha que isso é de 100 em 100 anos os vírus resolvem sair assim e falar, vou dar um pulo no mundo, vou matar um pouco de gente e vou voltar para casa? Não, queridos. Não, homem de Deus, mulher de Deus, deixa de ser inocente. É hora de você entender que nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. É hora de você entender que nós estamos no meio, de fato, dos últimos dias, onde a guerra, a batalha espiritual está cada vez mais poderosa, mais intensificada. E a gente não pode viver esse evangelho água com açúcar, não. Agora é hora de a gente abraçar mesmo o evangelho do reino de Deus. De a gente abandonar a nossa meninice. Sabe, crentes na igreja que não sabem orar, crentes na igreja que quase nunca leram a Bíblia, crentes na igreja que nunca tiveram ou pouco tiveram experiências com Deus. Cadê a sua experiência com Deus, homem de Deus, mulher de Deus? Cadê a sua experiência com o Pai? Você, a experiência em oração. Eu te garanto que se você se colocar em oração, te garanto que se você se colocar na presença de Deus diariamente, dioturnamente, você verá os céus abertos da sua vida. Eu tenho dito que, a exemplo lá do Antigo Egito, quando Deus mandou as pragas sobre a nação do Egito, o povo de Israel vivia junto com o povo do Egito, e somente a nação egípcia sofreu com as pragas. A nação de Israel passou pela prova dando glória a Deus. Passou no meio da dificuldade, sendo guardado por Deus. Então, homem de Deus, mulher de Deus, ainda que estejamos num período complicado da história da humanidade, se você buscar Deus, você crer em Deus de todo o seu coração, você passará por esse problema mundial, sendo guardado por Deus, sendo protegido, escondido na concha das mãos de Deus, mesmo que você não acredite nisso. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, leia esses textos que eu falei para vocês aí. Deuteronômio 18, de 9 a 13. 1 Pedro 5, 8. Efésios 6, 12. Atos 16, 16 a 18. Leia esse texto para você entender que a batalha espiritual, para quem crê em Deus, somos mais que vencedores. De que é real, tá? Esse 1º de maio, Deus falou, olha, está sendo inaugurado agora um período novo de grande batalha sobre a humanidade. Agora eu quero falar para São João del Rei. São João del Rei, cidade governo, cidade onde cuja as origens remonta de fato uma batalha espiritual, uma tentativa de controle desse país através de São João del Rei. Já percebeu que entra governante e sai governante, são sempre os mesmos que governam sobre nós?
são sempre os mesmos governantes. Já parou para pensar nisso? Prefeitos, deputados, senadores, a mesma estrutura de poder sendo mantida, meus irmãos. Abra os olhos, Deus quer te dar agora a liberdade no Espírito Santo. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu queria poder estar falando de coisas diferentes aqui, né? Da natureza, do sol, daquilo que Deus criou, desse lugar lindo e maravilhoso que Deus nos deu. Mas hoje eu quero dizer que agora já não é tempo mais disso. Agora é tempo da gente agora de verdade lutar. Você já foi alistado, você já recebeu aí agora as suas armas, a sua mochila, o seu capacete, o seu kit de sobrevivência, o seu enfardamento, o seu fuzil. Agora a batalha é quente. Agora a coisa vai acontecer cada vez mais. Inclusive dentro da igreja, tá? Escândalos e mais escândalos já estão acontecendo e vão surgir ainda mais dentro da igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Marque essa data e pergunte para o irmão ou irmã o que aconteceu na madrugada de 30 para o dia 1º perto da sua casa. Você verá que coisas estranhas aconteceram, porque por meio desses lugares, demônios foram liberados dentro da cidade, dentro da nação brasileira. A batalha aumentou. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, te abençoe e te guarde, te faça prevalecer.